Muito bem. Então, pessoal, nós vamos começar nossas aulas virtuais. Como eu disse para vocês, para alguns de vocês que estavam em sala, essas aulas virtuais é para tentar ajudar, né? Por causa do calendário, não deixar vocês tão prejudicados, né, na disciplina de química, porque fisicoquímica é uma disciplina pesada, é uma disciplina que tem um conteúdo, um peso muito grande, então eu vou dividir essa disciplina em várias partes, em vários conteúdos. Então, quem foi na aula hoje tem um pedacinho, tem uma introdução, e hoje eu ainda vou passar, né, nessa videoaula, o que eu passei na aula, então não vai ficar prejudicado. E quem não entendeu vai ter oportunidade agora de poder rever, né? Então pausa, volta, assiste de novo, não entendeu? Pausa, assiste de novo e assim por diante, tá? Então, equilíbrio químico é o conteúdo do nosso quarto bimestre, tá? E o que significa equilíbrio químico, pessoal? Equilíbrio químico, pessoal, são processos reversíveis. São processos onde reagentes e produtos são consumidos e produzidos ao mesmo tempo, tá? Então, produto e reagente são produzidos ao mesmo tempo. A gente dá o exemplo da água. A água é o exemplo mais clássico e mais claro que nós químicos damos quando estamos dando essa disciplina de equilíbrio químico para falar, para dar a exemplificação do que é um equilíbrio, tá? O que significa isso, né? Ah, Quando a gente está falando de equilíbrio, a gente está falando o seguinte: moléculas de gás hidrogênio combinam-se com moléculas de gás oxigênio, formando moléculas de água. E o contrário, moléculas de água separam-se formando moléculas de gás hidrogênio e moléculas de gás oxigênio. Isso é um equilíbrio químico, tá? Isso é um sistema em equilíbrio, tá? Beleza. Equilíbrio químico, pessoal, então funciona na seguinte situação: reagente e produto estão ao mesmo tempo sendo produzidos e sendo consumidos, tá? Eu mostrei na sala de aula para vocês essa seta, tá? Essa seta, essa dupla seta, indica justamente isso que eu acabei de falar, tá? Significa que da direita para a esquerda está acontecendo uma reação e da esquerda para a direita também está acontecendo uma reação, tá? Então, equilíbrio químico é isso. Ao mesmo tempo que está acontecendo uma reação de um lado, está acontecendo uma reação do outro, tá? Beleza. Nesse caso, nós temos dois tipos de reação. Nós temos uma reação direta e nós temos uma reação inversa. O que é uma reação direta? Por convenção, uma reação direta é aquela reação que sai da esquerda para a direita, tá? E a reação inversa
é a reação que acontece da direita para a esquerda, tá? Então, olha lá. Reação direta acontecendo da esquerda para a direita e a reação inversa acontecendo da direita para a esquerda, tá? Isso é um equilíbrio químico, tá? Velocidade e tempo vai influenciar? Vai influenciar. Só que essa influência, ela funciona na seguinte maneira. No início da reação direta, a concentração, nesse caso aqui, eu não vou dar nome para a substância. Então, imagina que, deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. Eu vou chamar aqui de substância A. E essa aqui eu vou chamar ela de substância B. Na reação direta, a substância A, ela está com a sua concentração máxima, tá? E na reação inversa, a concentração B está na sua concentração mínima, em menor quantidade, tá bom? Então, de novo, numa reação direta, a concentração da espécie A está na sua concentração maior e a concentração B a substância B está com a sua concentração na sua concentração menor. Conforme o tempo for passando, olha o que vai acontecendo. A concentração A vai diminuindo, enquanto a concentração B vai aumentando. Esse ponto bem aqui é o que eu chamo de ponto de equilíbrio. É o ponto onde a velocidade 1 é igual à velocidade 2, tá? Então, de novo, vamos voltar. Vou apagar aqui. Não tô dando nome nem para substância A, nem para substância B. Na reação direta, a concentração da substância A, na reação direta, a concentração da substância A, ela está numa reação direta, no comecinho dela, a concentração dela está no seu auge, ela está em grande quantidade. Já a concentração B, da substância B, está na sua quantidade menor. Conforme o tempo for passando, a quantidade da substância A vai diminuindo, vai acabando, vai diminuindo, enquanto a concentração da substância B vai aumentando. Vai chegar um determinado tempo, um determinado momento
ponto onde as duas concentrações vão se encontrar. Esse momento é o que eu chamo de equilíbrio químico, tá bom? Esse é o momento que eu chamo de equilíbrio químico, tá? É o momento aonde tanto a concentração de A quanto a concentração de B estão iguais. As velocidades estão iguais. A velocidade de consumo de A é igual e a velocidade de consumo de B é igual, tá? Ah, esse gráfico, professor. Não, pessoal, não se preocupa com o gráfico. O que eu quero que vocês entendam é que em uma reação direta vai ter um determinado ponto onde o reagente vai aos poucos se decompondo e o produto vai formando. Vai chegar a um determinado ponto, essa luva preta não está ajudando, vai chegar a um determinado ponto aonde as duas concentrações vão se encontrar. Esse ponto é o que eu chamo de ponto de equilíbrio. É o ponto de equilíbrio químico. É o ponto aonde as duas concentrações estão iguais, tá? Belezinha. Ok. Esse equilíbrio químico a gente pode trabalhar da seguinte maneira. A concentração ela pode ser constante, né? Ela pode manter-se constante. Então ela vai diminuindo, a concentração A vai diminuindo enquanto a concentração B vai aumentando, sem se encontrar, tá? Ou elas podem se encontrar e ficar linearmente, tá? Que é esse ponto aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Chega um determinado ponto onde elas se encontram e elas não mudam. Tem uma outra possibilidade aonde elas se decompõem e elas não mudam, elas ficam fixas naquele ponto e elas não descem mais, que é esse ponto aqui. E tem uma outra possibilidade, que é o seguinte: reagente desce, vai diminuindo tanto e o produto sobe e fica no lugar dos reagentes. Então tem essas três possibilidades, tá bom? Essa parte não se preocupem, tá? Isso aqui é apenas um jogo para vocês entenderem o que é um equilíbrio químico. Equilíbrio químico é o ponto onde reagente se transforma em produto ou produto se transforma em reagente e assim por diante, tá? Esses exercícios aqui eu vou deixar eles mais adiante, vou deixar eles um pouquinho mais para frente, vou deixar eles para serem feitos em sala de aula, tá? E aí eu vou falar agora para vocês das constantes de equilíbrio, que é justamente o que eu falei em sala de aula, tá? O que é uma constante de equilíbrio? Uma constante de equilíbrio, pessoal, é justamente aquela expressão, tá?
Como assim, professor? Aquela expressão, ah, a concentração de reagente que está sendo consumida para formar produto ou aquela quantidade de produto que está sendo consumida que está formando o reagente. Então, olha essa reação aqui. Vamos considerar essa reação genérica. A mais B formando C mais D. Então, a gente tem essa reação. Essa reação direta. A mais B formando C mais D. Ou o contrário. C mais D formando A mais B. Tá? Essa é uma segunda possibilidade, que a gente chama de velocidade de reação inversa. Uma constante de equilíbrio, para eu determinar uma constante de equilíbrio, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar, por convenção, para ficar mais fácil para mim, eu vou pegar produto, vou multiplicar os meus produtos e dividir pelos meus reagentes. E eu vou encontrar a minha concentração de equilíbrio. Tá. Se eu estou falando de uma solução, o que é uma solução? Puxa lá do primeiro bimestre. Solução não é pegar um sólido e solubilizar num líquido. Vocês até fizeram cálculos sobre isso, que é a massa molar dividido pelo solvente, soluto dividido pelo solvente. Então, observa lá. Num equilíbrio, a gente tem o seguinte: a velocidade 1 vai ser igual à velocidade 2. Se no equilíbrio a velocidade 1 vai ser igual à velocidade 2, eu posso falar o seguinte, que reagente, que a multiplicação dos reagentes vai ser igual à multiplicação dos meus produtos. Professor, e esse K aí? De onde que ele saiu? K é uma constante, tá? K seria aquele V de velocidade, tá? Então, substituindo o V2, ficaria assim. Professor, e esse C minúsculo, de onde que ele apareceu? Esse C minúsculo indica a quantidade de elementos químicos que aparecem, tá? Eu vou dar um exemplo no finalzinho dessa aula, tá? Aí é o seguinte, como isso aqui é uma expressão matemática, eu consigo igualar, tá? Então, olha o que eu consigo fazer. Isolando as constantes, eu consigo colocar velocidade 1 ou constante 1 em cima, constante 1, 2 embaixo. Produto em cima, reagente embaixo. Substituindo esse K1 e esse K2, eu consigo encontrar um Kc, que é uma constante de concentração molar. Isso só funciona para soluções, tá? Só funciona para soluções. Aqui eu deixo bem claro
muito claro para vocês. Constante de equilíbrio não funciona para sólidos puros, para líquidos puros e nem para água. Só funciona para solução e para gases. Para solução, a gente chama de concentração molar, e para gases eu chamo de concentração em pressão, ou Kp, tá bom? Calma que eu vou melhorar isso aqui para vocês, tá? Então, seguinte, o valor de Kc vai depender da temperatura, o valor de Kc independe das concentrações iniciais dos reagentes. A constante de equilíbrio é tratada como um número puro, ou seja, não tem unidade de medida. E como eu falei lá atrás, líquidos, sólidos puros e água não participam de constante de equilíbrio, tá? Aí agora vem a expressãozinha bonitinha que eu tinha falado para você. Olha aí, tá vendo que isso aí é tudo gás? Eu tenho gás nitrogênio, gás hidrogênio, gás amônia. Tá vendo? Eu quero agora saber a constante para um gás, a constante dos gases para essa reação. Lembra lá atrás que constante de equilíbrio não é produto sobre reagente? Então, olha como que eu vou fazer. Quem que é produto aqui? Produto aqui não vai ser isso aqui? Reagente aqui não vai ser isso aqui? Certo? Então, olha o que eu vou fazer. Kp, porque eu estou falando de gases, Kp é igual a concentração do NH3 e lembra, deixa eu só voltar, que eu tenho essa letrinha aqui em minúsculo. Essa letrinha em minúsculo aqui não indica a quantidade da substância? Quanto de NH3 eu tenho? Eu não tenho 2? Olha aqui, ó. Eu não tenho 2 aqui? Então eu vou colocar concentração de NH3 ao quadrado dividido. Minhas linhas hoje estão horríveis. Dividido pela concentração de N2. Tem algum número aqui antes do N2? Não. Então eu preciso elevar ele ao quadrado? Ao triplo? Ao quádruplo? Não. Preciso colocar o número 1? Não. Então eu deixo assim. Vezes a concentração de
H2. Aí agora sim, tá vendo que tem um 3? Eu coloco o número 3. Aí muita gente que estava em sala de aula falou assim, professor, tá fácil demais. É pegadinha. Não, não é pegadinha, pessoal. É isso mesmo. Só que agora vocês sabem montar a equação. O que você vai fazer agora, a partir de agora, é só substituir os valores, tá? Então eu vou dar valores para vocês e a gente vai substituir, tá? Beleza? Então, eu vou parar aqui. Eu não vou mais adiante, tá? Até mesmo por ser questão de justiça, porque teve muitas faltas hoje. Então, eu quero que vocês me falem o seguinte. Me falem não, né? Eu vou demonstrar para vocês a seguinte questão. Eu vou eu vou demonstrar para vocês qual que vai ser o Kp dessa reação aqui. Cadê? Qual que vai ser o Kp dessa reação aqui quando eu tiver de NH3 0,2 ATMs. Por que ATM, professor? Porque ATM é pressão, tá? De H2 0,1 ATM e de N2 0,3 ATM. Fechou. É isso. Tá? O que eu vou fazer? Substituir. Então vamos lá? Ó, vou até colocar com outra cor. Vou colocar de branco. Eu quero saber o Kp dessa reação nessas condições. Então, constante para gases é igual concentração do NH3. Agora eu não vou colocar NH3. Eu vou colocar quem? 0,2. 0,2 ao cubo, ao quadrado, perdão, dividido por 0,3 vezes 0,1 ao cubo. Pronto. Substituir. Viu tanto que é tranquilo? O desespero maior é só montar a equação, tá? Então vamos lá, continuando. Então, Kp vai ser igual. Eu vou fazer passo a passo. Concentração 0,2 ao quadrado. Qual que é o valor que a gente tem de 0,2 ao quadrado? 0,04. Dividido por 0,3. São 3, tá? Vezes 0,1 ao cubo. E aí?
0,1 ao cubo? O que vocês acham? Hein? Ah, é, gente, eu tô lembrando agora. Eu tô falando comigo sozinho, desculpa. Às vezes eu esqueço isso. Dá 0,3. Então, ó, 0,3 vezes 0,3, 0,09. Então, KP vai ser igual. Opa, peraí que agora acho que ainda dá. Deixa eu apagar esse aqui. Subir um pouquinho. KP é igual a 0,04 dividido por 0,09. 0,04 dividido por 0,09, a gente vai encontrar um valor de KP de 0,44. Fechou. Acabou. Fim da história. Equilíbrio químico é isso aqui. Não tem mais o que falar. Tem pegadinha, Felipe. Com você sempre tem pegadinha. Não, não tem pegadinha. É isso. Tá? É isso. Tá bom? Então é o seguinte. Para uma aula introdutória, tá ótimo. Ao decorrer da semana, eu vou colocando mais conteúdo no GR8, vou colocando mais listas de exercícios. E aí, como eu tinha combinado com o pessoal que está em sala de aula, nessa não vai ter, tá? Essa foi só uma introdução. Mas nas próximas eu vou colocar algumas listas, alguns exercícios, e vocês não são obrigados a fazer todos. Mas na semana de prova eu vou selecionar alguns exercícios das aulas. Eu vou falar assim, ó, da aula 3, faz o exercício 1, da aula 4, o 2, da aula 7, o 3, da aula 9, o 1, faz eles, me entreguem valendo os 2 pontos, tá? Então, assim, é o que a gente tem para trabalhar por agora, tá bom? Infelizmente, é o que nós temos, infelizmente é o que a gente consegue fazer, e é isso, pessoal. Um forte abraço para vocês, bom descanso, e a gente não se vê na sexta, né? Então, essa semana eu vou colocar 4 aulas, tá? 2 com explicações e 2 com explicações e 2 com resolução de exercícios, tá bom? Forte abraço para vocês. Tenham todos um bom feriado. Para aqueles que voltem com segurança e até a próxima aula, tá bom? Abraços e beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.